Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 510. Estou aqui com o Yoga Mendonça. E aí, Yoga, tudo bem? Tudo certo, cara. Eu quero dizer que eu defendo o sindicato sempre, em qualquer situação. Muito bem. Liv Brandão, e aí, Liv, de volta ao Braincast. De volta ao Braincast, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que o povo não é bobo. Perfeito. Fazendo sua estreia aqui nesse Braincast de hoje, quem ouve o Cinemático já conhece Ieda Marcondes, mas hoje está pela primeira vez aqui no Braincast. Se apresenta aí, Ieda, para nossa audiência. Olá, Braincast. Eu sou crítica de cinema. Estamos aqui contra o patrão. Escute Braincast. Muito bem. Ieda que, inclusive, fez a pauta hoje aqui desse Braincast para nos dar um panorama do que a gente vai falar. Muito bem, então é isso. Estamos aqui nesse Braincast /cinemático, para falar sobre a greve de Hollywood, a greve de atores e roteiristas, que está dominando as manchetes e agitando a indústria do entretenimento. Muito bem, essa greve que pode ser a maior greve da história da indústria, já tivemos outras, mas talvez nenhuma desse tamanho, tem levantado algumas questões bastante importantes aí, sobre... Não é só sobre dinheiro, não é sobre 20 centavos, Eles estão gritando lá nos piquetes com as suas plaquinhas, mas também sobre como que a era do streaming alterou, todo o ecossistema aí de produção de conteúdo. O uso de inteligência artificial também é outro tópico muito importante, ganhos residuais, enfim. Nesse Braincast a gente vai tentar entender um pouquinho exatamente o que é que está acontecendo, quais são as demandas desses profissionais e como isso pode moldar o futuro de Hollywood e da série, e do filminho que a gente gosta de assistir de vez em quando. Será que vai acabar? Será que vai faltar? Eu já confesso aqui que às vezes eu torço um pouquinho para... Obviamente que as pessoas vão ficar sem receber salário, isso não é uma boa coisa, mas às vezes eu torço pra Hollywood parar de produzir um pouco, pra dar pra tempo. Pra gente poder, exatamente, pra ir matando a lista, botar ir matando a lista. Exato, inclusive eu vi um número, a Ieda mandou um vídeo da Vox, falando de como que o streaming mudou a indústria, de produção. Diz que em 2018 a média era 80 séries produzidas em um ano, e agora em 2023, 2022, ou seja, 4, 5 anos depois, a média são de 500 séries por ano. Ninguém o fenômeno dá conta! Não dá, não tem como. Nem Hollywood tá dando conta de pagar, claramente. Isso aí. Bom, então vamos discutir tudo isso e muito mais. Mas antes... Achei que não vinha, gente. Muito obrigado. Eu vi que você ficou esperando. Isso. Você fez uma pausa que foi estranha, Merigo. A gente tem um padrão nessa pausa. Tá bom. Você fez o mais antes que você ia continuar, então. Tá bom. Olga, por favor, seja o diretor aqui e me ajude a fazer eu tô fiscalizando, que hoje eu tô bem sindicalista. Perfeito. Recados rapidinhos pra gente ir pra conversa. Siga @BraincastPod nas redes sociais, Estamos em todas elas. Instagram, Threads, Twitter, Quai, TikTok, youtube.com/B9 para você assistir a gente, Você pode assistir esse episódio. Agora, mesmo quando a gente grava o Braincast remotamente, como é o caso desse, você pode ver a gente, belíssimos e belíssimas, na sua telinha. Ou só deixar a gente falando de fundo enquanto você faz outra coisa, que provavelmente é o melhor a se fazer, Não mas vai enfim. ter mais série. Não vai ter mais série pra ver mesmo? Não vai ter mais série pra ver? Fica vendo nós. Perfeito, é isso aí. Então, youtube.com/B9, segue lá, clica no sininho, compartilha, tudo que tem que fazer no YouTube. E também assine o Braincast lá em b9.com.br/assine, que é o nosso grupo de apoiadores, assinantes lá na Braincasteria Gourmet, onde a gente compartilha conteúdos exclusivos, compartilha os cortes do Braincast, Então, acesse b9.com.br/cine para você fazer parte da Braincasteria Gourmet.
Olha só, o ouvinte do Braincast sabe que a gente adora um bom ranking, né? Uma disputa de titãs, uma competição acirrada, uma copinha. E quando se trata de air fryers, temos uma vencedora incontestável. Claro que eu tô falando da Philips Valita. Eles são a marca número 1 do mundo na categoria air fryer. Isso mesmo, Philips Valita é para as air fryers o que o Braincast é para os podcasts de cultura digital e tendências, né? Não tem dúvida. Número 1. Então não importa se você é um air fryerista experiente ou se está pensando agora em entrar para esse clube. Essa nova linha tem tudo o que você precisa. Tecnologia de ponta, economia de energia e uma gama de modelos para todo tipo de perfil. É só você descobrir a que mais combina com a sua rotina. Por isso, meu amigo e minha amiga, não perca mais tempo e dê uma olhada lá no link bit.ly/quero a nova Air Fryer e siga também @Philips Valita Brasil nas redes sociais. Venha fazer parte agora mesmo desse fenômeno global. Air Fryer, só original! Nos episódios anteriores a gente viu que criar um oceano no metaverso não é para os fracos, né? Você precisa entender o metaverso e a verdade é que pouca gente entende mesmo esse conceito. Depois, precisa conseguir boas informações para poder criar uma experiência imersiva e realista e ainda tem que fazer isso funcionar de um jeito que seja suave para os computadores. Mas o mais importante para o pessoal da Accenture era não se esquecer do objetivo maior, mostrar que os oceanos e o planeta estão sendo ameaçados pela poluição, pelo plástico que é jogado diariamente no mar. E como mostrar isso para o público? Deixando ele interagir com os animais marinhos. É o que conta o diretor de inovação da Accenture, Ralph Lagnado. Escutar a voz desses bichos que vêm até você, então você tem que ir até os bichos, eles contam o que está acontecendo com eles. São 3 interações, a tartaruga, o golfinho e a baleia, né? Basicamente você interage com os animais para ajudar a limpar o oceano. E tem que agir rápido, senão a tela fica cada vez mais escura, o mar fica mais sujo, os animais morrem e você perde. No final da experiência, quando você termina a experiência, existe uma mensagem que aparece ali na sua frente e que diz o seguinte: olha, você demorou tanto tempo, 7 minutos e 30 segundos para terminar essa experiência. Neste tempo, e a gente fez, isso é um cálculo real, neste tempo foram despejados 8 toneladas de lixo plástico, porque é uma questão de emergência. A gente quer mostrar que se a gente não tomar uma atitude, talvez seja tarde demais. E como a gente faz para saber se essa experiência está funcionando? Testando, testando e testando, inclusive com seus próprios filhos. É o que conta o Marcelo de Lima, o líder do time de tecnologia. E a gente começou a perceber que a gente estava indo para o caminho certo quando minha esposa brigava comigo porque minha filha estava testando para mim, era 3 horas da manhã, ainda estava usando o óculos. Calma, esse projeto não gerou uma experiência imersiva de divórcio e nem levou a filha para terapia. Marcelo explica que esse teste aconteceu por acidente. Ele esqueceu os óculos e a filha na sala e foi trabalhar no quarto. Aí sabe como é, né? E a gente vai perder um pouco a noção, né? Passa lá, ela tá assistindo ainda, aí você volta, ela ainda tá lá. E aí a mulher escuta, tu vai tirar tua filha de lá? Assim, por sorte a bateria acabou, né? Já os outros testes foram bem mais sistemáticos, com gente de diversos perfis. Isso é um jeito que a gente encontrou de compensar o processamento do hardware e também a sensação de que no mar você não vê infinito, você vê até um limite de distância e dependendo do mar é mais ou menos turvo. Só que quando a gente viu que alguns sócios assim, puxa, mas essa água tá muito turva, a gente, opa, peraí, vamos dar uma calibrada a isso. Quando calibrou e eu comecei a navegar lá, eu achei tava me sentindo só, porque tinha umas áreas no coral, você via os corais, as plantinhas, mas não tinha peixe e tal. Então a gente voltou isso pro time. Enfim, foram 2 semanas de ajustes constantes nas cores, nos sons e nos tempos, até chegar ao máximo de realismo. O teste final seria mostrar a experiência para a família Schurman, que não era simplesmente um cliente, eram pessoas que passaram mais de 40 anos mergulhando e navegando. E mais, a Accenture também reuniu um time de especialistas numa sala, inclusive gente de fora do país. Será que eles precisariam distribuir remédio de ansiedade para a equipe? E o que aconteceu? Bom, a própria Heloísa Schurman conta pra gente. Eu posso dizer que a experiência para mim foi única. Essa primeira
experiência de estar no workshop e conversar com várias pessoas de uma gama de especialidades ou tecnologias diferentes e que eu pude comunicar com eles o que eu estava sentindo, o que eu queria apresentar, o que era esse mundo. O que é o mais bacana é isso, é ter essa oportunidade para todos. Você não precisa colocar uma máscara, descer no fundo do mar, mas no momento que você coloca os óculos, você está já navegando, mergulhando e experimentando todas essas sensações que a gente tem. E a gente via assim eles perguntando: como é que vocês fizeram isso? O líder da Accenture Internacional, quando ele veio no Brasil e viu essa solução há 2 semanas atrás, ele falou assim: como é que esses brasileiros fizeram isso? Aquilo pra mim foi a glória, né? E uma coisa que é muito simples isso que eu vou falar, mas que me marcou, é que o oceano não tem fronteira. Diferentemente de outros problemas que alguns países possam ter, problemas locais e tal, nós todos, a humanidade, dividimos esse mesmo oceano. Nós todos temos uma fatia dessa responsabilidade. E foi assim que a Accenture criou um universo em 4 semanas. Ou melhor, um oceano no metaverso. E aí você se pergunta, quando é que a gente vai poder experimentar ele? Em breve, ele vai estar na loja da Meta. Até lá, já deu para entender que a gente precisa diminuir a quantidade de plástico que a gente usa no cotidiano, né? Você já parou para pensar no poder da tecnologia quando aliada à sustentabilidade? Pois é, na Accenture isso é mais do que uma ideia, é uma realidade. A Accenture está na vanguarda da implementação de estratégias ESG, combinando tecnologia e criatividade humana para ajudar empresas a alcançarem metas cada vez mais ousadas. Vamos falar de alguns exemplos aqui. A Climeworks, uma empresa suíça que está revolucionando a filtragem de CO2 em escala global. A Accenture ajudou a Climeworks a projetar uma instalação que captura CO2 do ar e estoca o gás na forma de rochas em galerias subterrâneas. Já aqui no Brasil, a Accenture trabalhou com a Braskem, uma das maiores petroquímicas do mundo, para mapear uma rota para a descarbonização. E sabe qual foi o resultado? Um passo a passo com centenas de ações que não só reduzem as emissões, como em muitos casos reduzem os custos da operação. Esses são apenas alguns exemplos de como a Accenture está usando a tecnologia para regenerar ecossistemas e criar um futuro mais sustentável. Quer saber mais sobre como a Accenture pode ajudar a sua empresa a alcançar as suas metas de sustentabilidade? Então visite accenture.com.br/sustentabilidade e descubra como fazer a diferença juntos. Vamos para a pauta? Vamos! Muito bem, a greve dos roteiristas começou no dia 2 de maio e logo em seguida começou outra greve, né? Que é a greve dos atores. Então tem 2 greves rolando ao mesmo tempo em Hollywood. Só a dos roteiristas representa 11.500 profissionais, então é gente pra caramba, né? E Eda, queria aproveitar que você fez aí, né, muito bem, um belíssimo resumo dessa treta toda. Você pode começar contando pra gente do começo? Por onde a gente começa essa conversa? Vamos lá. É uma conversa super complicada, que se a gente fosse esmiuçar cada demanda aqui, ia ser, acho que 8 horas de conversa aqui. Mas vamos lá resumir as principais questões. Então, a greve dos roteiristas, ela começou no dia 2 de maio, ou seja, já tem mais de 2 meses. O sindicato, conhecido lá como WGA, ou Writers Guild of America, representa 11.500 profissionais. A última greve deles foi em 2008. E de lá para cá, a gente teve o surgimento das plataformas de streaming que transformaram a indústria toda, mas que para os roteiristas só pioraram tudo. Eles têm muitas demandas, se a gente fosse falar delas aqui, a gente ia ficar facilmente 10 horas aqui, mas as principais são as seguintes. A primeira demanda deles é, claro, pagamento. 10 anos atrás, só 33% dos roteiristas de televisão recebiam o valor mínimo estipulado. Agora, são 49%.
Considerando a inflação, essa quantia recebida diminuiu 14% só nos últimos 5 anos. Ou seja, muitos roteiristas não estão conseguindo se sustentar e estão, inclusive, aceitando outros trabalhos que não tem nada a ver com roteiro, tipo ser motorista de Uber, para poder pagar as contas. Além de não ter aumento, eles ainda estão recebendo menos do que eles recebiam. Abaixo do piso. Abaixo do piso e sem dissídio. E eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar para começar essa conversa, porque a gente viu muitas reações aí, né? Inclusive, como diria a Bia Fiorotto, sei lá, do site Poltrona Nerd, né? Do site Lixeira Nerd, sei lá, todos esses. Lixeira Nerd. Sei lá, todos têm alguma coisa nerd. Criticando, e agora, como vai ficar na minha série e tal. Que assim, quando você vê, né, uma galera famosa, sei lá, o George Clooney, né, lá levantando plaquinha, apoiando a greve, ele não tá fazendo isso porque ele quer ganhar mais dinheiro, porque obviamente o George Clooney já tem mais dinheiro do que ele vai poder gastar durante toda a vida dele, né? É porque, como a Ieda falou, a gente tá falando de uma economia, né, de uma indústria que inclui milhares de trabalhadores, né? Só de roteiristas, quase 12 mil profissionais estão no sindicato, né? Então, além dos grandes nomes que a gente vê por aí, né? Nos seus filmes, nas suas séries de sucesso, tem muita gente que é ali operário, né? Operária do audiovisual trabalhando, né? Então, é para essa galera, né, que a gente tá dizendo aqui em defender direitos, certo? Não, e também a gente tá comparando assim, entre 2009 e 2019, a renda dos roteiristas caiu 42%. E tudo isso enquanto o pagamento dos CEOs das produtoras só aumentou. O David Zaslav, que é o odiado CEO da Warner Discovery, recebeu quase $500 milhões só nos últimos 5 anos. Em média, o pagamento dos executivos de Hollywood teve aumento de 53% desde 2018. Então, as contas não estão batendo muito bem, né? Está caindo tanto assim para os roteiristas e subindo tanto assim. A distribuição de renda está um pouquinho desigual. Só um pouquinho. Tiquinho. E eu fico imaginando, né? Quanto será que é a vaga de um programador num desses canais de streaming? Sabe? Também que eu acho isso muito maluco, né? Porque essas empresas viraram empresas de programação. E aí você fala, cara, se só existem... esse é um mercado muito aquecido. Sim, mas eu penso assim, só existe porque existe filme. A Netflix só existe porque existe filme. Então tem que existir Netflix, todas essas. Então realmente meio assustador que a parte criativa do processo cada vez mais seja mais valorizada. Isso porque a gente nem falou de IA ainda, né? A gente vai chegar nesse momento. Isso, tem eu vou citar várias vezes esse vídeo porque ele é muito bom, esse vídeo da Vox que a Ieda mandou. Depois eu vou botar até o link na descrição desse episódio. Porque aí você fala assim, se produzia 80 séries por ano, agora se produzem 500 séries por ano, logo tem mais vagas, né? Tem mais empregos, mas o que os roteiristas falam ali é que antes, por exemplo, você tinha uma lógica de você trabalhar nas séries para os grandes canais, né? Durante um ano inteiro, numa temporada, né? Com sei lá quantos episódios, e você tinha quase como se fosse um emprego fixo, né? Durante aquele período inteiro de série. E que agora, como você tem uma lógica de streaming, onde você diminuiu a quantidade de episódios, às vezes são 5, 8 episódios, né? 10 no máximo de uma temporada. Então, os profissionais eles passam mais tempo tendo que procurar novos trabalhos, né? Porque eles entregam aquele trabalho todo pro serviço ali de streaming, pra plataforma, e precisam depois passar mais um tempo buscando outro trabalho, né? Então, essa diminuição... É importante lembrar que antes de um trabalho pro outro, eles recebiam residuals, né? Que era essa graninha de direitos autorais que, sim, a gente chama na aqui televisão. No Brasil de... Que a gente chama, você já deve ter visto em novela da Globo, né? Que aparece como direitos conexos em reprises, né? Uhum. É o que a pessoa que fez aquilo vai recebendo, tanto ator quanto roteirista, né?
Perfeito. É bom deixar bem explicadinho, né? Que antigamente, na época das emissoras e tal, toda vez que você... Por exemplo, Seinfeld. Toda vez que Seinfeld é reprisado, os roteiristas estão lá ganhando de novo, e de novo, e de novo. Quando você faz uma série pra Netflix, muitas vezes o que acontece, você é pago pelo seu trabalho uma vez e acabou. Então você não tem aquele conforto de que daqui a 20 anos você ainda vai estar recebendo os frutos desse trabalho, como é com as várias séries que a gente cresceu assistindo. Você abre mão da propriedade intelectual, né? Eu já vi alguns desses contratos, né, com essas plataformas, e é isso mesmo, assim, é como você Você abre mão de tudo, né? Você teve uma ideia, sei lá, você criou aqui o novo Game of Thrones, né? Ao contrário do George Martin lá, que deve ter vendido para HBO e ele tem uma porcentagem que ele vai continuar recebendo o resto da vida, esses contratos vêm com uma cláusula de que você está entregando toda a propriedade intelectual para essa plataforma, seja, sei lá, Netflix, Amazon ou outras. E se de repente aquilo lá vira o novo Game of Thrones, o grande sucesso mundial, você não ganha mais nada, que é o caso do Round 6, né, Ieda? Isso, o criador do Round 6, ou Squid Games, para quem assistiu na versão original, com certeza eu vou pronunciar errado, peço perdão, mas é o Hwang Dong-hyuk. Ele disse que ele ganhou o suficiente para colocar comida na mesa, mas que ele não ficou rico, porque para ele conseguir fazer a série, ele abriu mão dos direitos intelectuais e dos pagamentos residuais. Só que a série virou esse baita fenômeno e aumentou o valor de mercado da Netflix em 900 milhões de dólares. E ele nunca vai nem sentir o cheirinho dessa quantia. Nada, né? Nada relativo a isso. E a gente tá falando muito de roteirista, mas isso também vale pros atores, né? Que participam da série e ficam ganhando pela reexibição. Afinal, é a sua cara que tá ali, né? O seu corpo, só que como os streamings não querem divulgar audiência, dados, né? Aí como é que você vai pagar? Como é que você vai quantificar isso? E a grande briga agora é essa, né? Como é que o streaming mudou tudo no mercado e como é que eles fazem pra remunerar decentemente as pessoas, né? E eles não querem de forma alguma divulgar os números reais, né? De quantas vezes as coisas foram assistidas, por quantas pessoas, em quais países. Eles são sempre muito secretos com essas coisas e os dados que eles liberam são meio esquisitos, no mínimo, né? Às vezes é do tipo, eles contam como a pessoa assistiu a série, se ela viu 3 minutos do primeiro episódio, pronto, já vale como ter assistido a série. Então é ainda uma coisa muito nebulosa ainda, que ainda não foi muito bem definida. Eu só queria voltar um pouquinho só, que já teve casos de séries que foram vendidas para streaming. Os streamings não continuaram uma segunda temporada. Os criadores tentaram recomprar a série, porque no final você está comprando na Netflix, ou tentou continuar. E aí é isso, a Netflix fala, não quero. Eu tô falando Netflix, mas pode ser qualquer um desses, tá? Fala, não quero. Pra mim, a história morreu aí e já era. E aí a galera fica meio assim, você fala, cara, sei lá, eu poderia fazer quadrinhos desses meus personagens, mas não pode, porque você já entregou aquilo, né? Então é bem complexo mesmo. No caso do Round 6, por exemplo, que a série é totalmente uma crítica ao capitalismo, o que a Netflix foi lá e fez? Fez um reality show de competição, baseado na série que é uma crítica ao capitalismo. Então, aquela coisa que você criou não poderia ter sido mais deturpada do que a Netflix fez com o Round 6, assim. Destruiu, rolando, né? Destruiu a série. Sim. Antes, eu não queria entrar no tópico inteligência artificial agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho da outra greve, né? Que é a dos atores, que essa começou mais recente, né, Ieda? Isso. O Sindicato dos Atores, conhecido como SAG-AFTRA, ou The Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists. Nossa. Estou treinando meu inglês. Adorei a pronúncia. Representa 160 mil profissionais no mundo todo. Então, é um pouquinho mais do que o sindicato dos roteiristas. Só um pouquinho. A presidente do sindicato é a Fran Drescher, a saudosa Denene. Imagina isso, cara, a Denene. Isso, e ainda foi super legal o dia que eles avisaram da greve e tal, que ela foi muito puta, assim, falando, vocês estão tentando arrumar os móveis enquanto o Titanic tá afundando. Ela foi muito enfática, assim. Sim. E eles entraram em greve agorinha, no dia 14 de julho, então o assunto tá super fresquinho.
E eles têm as demandas parecidas, né? Com a mesma galera dos roteiros, né? Isso, as duas grandes questões nas duas greves é pagamento que reflita a realidade das plataformas de streaming, justamente porque eles não têm mais esses pagamentos residuais que conseguiam fazer com que, mesmo que eles não estivessem trabalhando, eles ainda conseguissem pagar as contas e tal. E a inteligência artificial, que a gente vai entrar depois no assunto. Sim, e aí que, de novo, né, você viu lá, né, você, amigo e amigo ouvinte, 160 mil profissionais no mundo todo. A gente tá falando de um grande grupo de pessoas que às vezes faz uma ponta, né, num filme ou numa série, ou é paga para aparecer, né, no fundo de uma cena. Então, essa ironia que se faz, né, quando se coloca lá, sei lá, olha só, a gente não tá falando das grandes celebridades, né, da Margot Robbie, né, pedindo para ganhar mais dinheiro, né. A gente tá falando desse povo que precisa, como a Taída falou, faz esse trabalho de trabalhar como ator ou atriz durante o dia e à noite precisa dirigir Uber para poder pagar as contas de casa, né? E outra coisa, viu? Essas diárias, às vezes, de filme, assim, elas chegam a durar, às vezes, 16, 18 horas por dia. E você tá lá à disposição das pessoas e você tá mal ganhando um almoço, mal pode parar pra ir no banheiro. É uma realidade bem difícil, assim. Sim. E assim, as pessoas acham que, meu Deus, né? George Clooney apoiou, Margot Robbie apoiou, o Tom Cruise, essa personalidade fascinante, complexa, né? Essa personagem real, cheio de camadas. Ele falou muito bem, ele falou assim, gente, a greve serve pra você ajudar quem tá embaixo, né? Quem tá na parte mais fraca da corda. A greve serve pra justamente garantir a subsistência dessas pessoas. Não é o Tom Cruise que... Só que é isso, se ele não falar, eu vou parar tudo que eu tenho aqui enquanto vocês não pagarem as pessoas bem, legal. E assim, não teve uma galera que apoiou a reforma trabalhista porque a gente tinha que aprender a negociar com o patrão? Tá aí, verdade. Não, tá aí o exemplo... porque minha série vai parar. Meu amigo, vai assistir. Pô, abre ali o catálogo da HBO Go, vai assistir Sopranos, The Wire. Tem 300 temporadas no Star Plus de It's Always Sunny em Filadélfia. Até pra escolher. Eu tenho outra coisa. Pode falar, Merigo. Não, vai lá. Não, tem outra coisa também, que mesmo no caso desses principalmente atrizes muito famosas, às vezes elas não conseguem se proteger contra sacanagens. Como, por exemplo, você tá num filme com um homem, o homem recebeu o dobro do que você tá recebendo, sendo que vocês têm um papel mais ou menos equivalente no filme, né? Então, se você imagina, sei lá, se acho que foi a Michelle Williams, que ela teve que refazer umas cenas de um filme com... Aquele do Ridley Scott, né? Que era... que tinha o Kevin Spacey, aí o Kevin Spacey foi cancelado, ele saiu. Foi trocado. O Mark Wahlberg, ele ganhou, tipo, sei lá, R$2 milhões, e a Michelle Williams ganhou, tipo, R$1.000, assim, pra refazer a cena, sabe? Um negócio absurdo. Sendo que era o mesmo trabalho. E a Michelle Williams já ganhou Oscar e tal, sabe? Então, mesmo uma atriz, assim, no topo da carreira dela, ela já tem dificuldade de negociamento. Imagina o figurante, coitado, que tá lá atrás. Ele vai falar não? Ele vai reclamar? Ele nunca mais vai trabalhar, sabe? Então é muito difícil. Isso. Inclusive, na estreia do Oppenheimer, o elenco também se retirou, né? Quando eles souberam da greve, pra apoiar, né? Na verdade, eles marcaram um tapete vermelho. A greve ia começar às 8 da noite. Eles marcaram um tapete vermelho pra eles darem tempo de passar pelo tapete vermelho antes das 8 da noite. Deu 8 da noite e falou assim: beijão, galera, vou lá beijo, tchau. Apoiar a greve. É isso. Acho isso, que ainda né? foi ainda mais interessante, né? A galera se organizou pra... E o negócio de pensar no coletivo, né, gente? É uma coisa tão demodê, né? Mas que ainda, né, pode acontecer, você pode se surpreender. Isso acontece, né? É muito louco pensar nessa perspectiva que, em teoria, lá a indústria funcionava, né? E aí você fica imaginando o impacto de lá e o impacto dos streamings nos Estados Unidos, que tá fazendo a indústria que funcionava ficar disfuncional. Imagina isso pra gente, pro resto do mundo, né? Que a indústria funciona de um jeito um pouco diferente, né?
falando um pouco diferente no jeito aqui, né? Como se fosse muito pouco. Mas isso... E aí vai para um outro lado também, que para mim é interessante a gente pensar, né? Por outro lado, a gente tem uma indústria que tem fomento de cultura, né? Tem políticas mais claras. Não que nos Estados Unidos não tenha, tá? O governo salva estúdio todo dia. Mas lá eles disfarçam, né? Aqui o povo fica falando da Lei Rouanet, ou qualquer besteira Lei Rouanet. Lei Rouanet. Então também ao mesmo tempo, eu vou aqui balançar minha bandeirinha comunista. Ao mesmo tempo é interessante pensar nisso, né, cara? Enquanto a gente não tá empoderando todos esses canais de stream, eles estão ditando as regras, eles estão, né, tipo, modificando a indústria muitas vezes sem pensar de uma forma que a indústria consiga ser saudável ainda, seja sustentável, né? E aí, ao mesmo tempo, nesse momento, para mim, brilha essa questão do fomento, né? Da gente ter fomento público mesmo para a cultura, já que a gente percebeu o poder disso, né? Principalmente na pandemia, né? O que manteve talvez um pouco da sanidade mental pra gente foi ter um pouco de cultura, né? Então acho que é bem interessante. Esse momento pra mim é muito mais, sabe? Gente, eu tô aqui não pra falar de cinema, eu tô aqui pra falar de humanidade mesmo, de trabalho, sabe? Pra mim vai muito mais além do que o cinema em si. Essa é a primeira indústria que vai passar por esses processos, né? Isso que a gente nem entrou no IA. Mas assim, então imagina para as próximas indústrias, sabe? E eu acho isso muito interessante a gente estar discutindo isso agora. Fala ali. Sim. Porque como disse o criador lá do Round 6, né? Isso, ou você assina ou você não faz, né? Então ele queria tirar a ideia dele, a série dele do papel. Ele aceitou as regras da Netflix para conseguir botar o projeto de pé, só que não necessariamente esse é um contrato justo, né? Exato. E muita gente tá passando por isso nesse momento e passou por isso, né? E sindicatos existem justamente para proteger desse tipo de contrato abuso, leonino, né? Desse tipo de abuso. E assim, a última vez que os sindicatos tinham conversado sobre acertos salariais e tudo mais, tinha sido em 2019, logo antes da pandemia. Veio a pandemia, varreu o acordo para baixo, porque mudou tudo. E olha quanta coisa mudou de 2019 para cá, né? Olha como a tecnologia evoluiu, a gente vai falar de IA, como todo mundo já falou aqui, mas olha como é que as coisas estão indo rápido. Então, assim, não dá para ficar pensando no modelo de residuals, que é o modelo de direitos conexos, da época que passava reprise, né? Na TV, sem parar, né? Exatamente, punk é levada da breca o tempo todo, passando no SBT. Né? As coisas mudaram. Só que é isso, os streamings, mais uma vez, aquela coisa, também levantando a bandeirinha, pegando a bandeirinha comunista ali do Oga, né? Os estúdios são os poderosos, eles não querem ceder, né? Eles não querem abrir mão dos dados que são confidenciais e que afetam o valor de mercado, né? Então as pessoas... É um cabo de guerra mesmo que só sendo apoiado por todo mundo, por gigantes, é que tem alguma chance de ter algum sucesso. Enquanto isso, vai ser M atrasado, adiado. Sua série preferida vai atrasar. Em 2008, a gente teve o boom dos reality shows, né? Que saíram tirando reality show da cartola. Agora a gente vai ver com o que eles vão vir pra enrolar, pra encher linguiça, porque é isso, né, que acontece. Muito Irmãos à Obra, 24 horas de Irmãos à Obra. Né? Em 2008 teve muita... temporada de The Bachelor. E mesmo isso você precisa de roteirista, né? Pro reality show você precisa de roteirista. Você precisa. E em 2008 teve muita série... Teve muita série encurtada, né, em 2008, né, que era pra ter... Muita X série, episódios que nem aquele meme do cavalo, né? Que a temporada começou bem, quando você vê o cavalo vai ficando todo fudido. Isso. Mas vocês falaram em pandemia, gente. Isso é o argumento do lado dos grandes conglomerados de mídia, né? Eles estão... Enquanto os sindicatos aí acusam os estúdios aí de serem gananciosos e não dividirem o bolo direito, terem esses contratos... né, que não funcionam. Por outro lado, a indústria diz que está faltando para os sindicatos entenderem o estado precário em que a indústria se encontra, né? Porque eles dizem que ainda estão se recuperando da pandemia e lutando com todas as perdas que até a mudança, né, do mercado para o streaming
causou no audiovisual como um todo, assim. Então, a pandemia é utilizado como, olha, gente, vocês não estão tendo empatia com a gente, com os milionários e bilionários. Zaslav, tadinho, nem conseguiu comprar o 8º iate, tadinho, tem só 7. Ô, judiação. Empatia com bilionário é guilhotina, meu amigo. Eu acho que tem que ter uma discussão, porque mudou muito a indústria, isso é verdade, né? A gente vê os filmes agora, né? Tipo, o quanto os filmes gastam e o quanto eles estão recolhendo, porque as pessoas não vão no cinema, enfim. Eu entendo que a gente passou por um momento de mudança mesmo, né? Mas, assim, o melhor jeito de discutir isso é criando esse ambiente, né? Então, porra, que só eles ganham, que os ricos ganham. Eu acho que eles podem, sim, né? Tipo, discutir isso. Eu acho que a Lívia falou, é real, assim, né? As pessoas consomem televisão de outro jeito, então a gente entende que os valores tinham que ser negociados. Mas, cara, é uma discussão que não parece justa pra ninguém, né? E aí eu acho que sim, faltam alguns articuladores, assim, mais claros, né? E aí a gente até viu, né, na pauta, a Eda levantou alguns articuladores que estão tentando fazer isso, estão tentando ter essa discussão com os dois lados, né? Porque realmente, tipo, eu só fico pensando muito nisso, assim, cara, como que a gente faz essa negociação, sendo que um dos players dessa negociação não quer jogar real na mesa, assim, ó, o quanto as pessoas estão assistindo essa série, o quanto a gente está lucrando. Então, cara, não fica um ambiente muito legal pra se discutir, né? Lá no... Ninguém sabe. Alguém tem que ceder. Entendeu? Isso. De quanto a gente tá falando, né? Vocês estão ganhando quanto? Quanto vocês ganharam, né? Então eu entendo que pra televisão, é isso que quando a gente pensa na indústria inteira, você fala, cara, cinema, realmente, a gente tá num momento de inflexão pro cinema. Né, ainda mais pensando nos Estados Unidos. Quantas pessoas querem sair do seu subúrbio, entrar num carro, ir até uma sala de cinema, pagar pipoca, sendo que a pessoa ficou 2 anos sendo acostumada a ver no streaming ou chegar na sua casa. E agora, né, esse tempo de janela do cinema pro streaming tá muito menor. Nos Estados Unidos é ridículo, é mais curto que no Brasil. Então, realmente, tem uma discussão para ser feita, né? E tem um ponto que, assim, até as grandes agências, né, do alto escalão lá dos Estados Unidos, de atores, né, de atrizes, também estão tomando lado nessa questão, e não é do lado dos seus próprios clientes, né, mas sim dos estúdios, né, porque eles estão também brigando com sindicatos, dizendo que eles não têm uma liderança confiável, que eles não conseguem também entender como tá frágil o negócio, né, do entretenimento, do audiovisual por lá. Mas é curioso que o Olga citou essa mediação, e até lendo para a pauta eu vi que eles têm um órgão federal de mediação e conciliação, né, que é o FMCS, né, Federal Mediation and Conciliation Service. E eles se envolveram aí na esperança de conseguir mediar e conciliar. Tinha que chamar o Idris Elba pra isso. Mas isso eu já tô dando spoiler de uma série que eu vou indicar no final. Tinha que chamar o Idris Elba, o melhor negociador. Mas, gente, e aí tem o ponto da inteligência artificial, né? Como que algo, né, tão recente, novo, inimigo do Ethan Hunt aí no novo Missão Impossível, Tom Cruise lutando contra a IA em todos os lugares que ele vai. Qual que é o ponto de discórdia aí que a inteligência artificial causa para roteiristas e para atores? Então, é importante ressaltar que a inteligência artificial ela não é mágica, ela não cria as coisas a partir do nada. Ela é treinada por pessoas e, de certa forma, há quem chame ela de máquina de plágio. Então, em vez de você contratar o Neil Gaiman para fazer uma série, você pode treinar essa inteligência com toda a obra dele e pedir para criar algo no estilo dele. Então, obviamente, os roteiristas querem se proteger contra isso, também não ter o próprio trabalho servindo de treinamento para a inteligência artificial. No caso dos atores, é um negócio ainda mais bizarro. A gente acabou de ter esse comercial com a Elis Regina, né? E a proposta dos estúdios era que, assim, os figurantes aparecessem para uma diária de trabalho, que é uma miséria, um valor pífio, fossem escaneados e os estúdios tivessem a liberdade de usar as feições dessas pessoas para toda a eternidade, sem qualquer tipo de consentimento ou compensação. Ou seja, eles querem
literalmente tirar o couro das pessoas. E mesmo depois que elas estiverem mortas, ainda abusar dessas pessoas, da imagem dessas pessoas. Aí cabe aquela frasezinha clichê de todo fã de série, que isso é muito Black Mirror, né? Isso, exatamente. Isso é muito Black Mirror. A gente viu o episódio, né? O primeiro episódio da nova temporada, que é com a Salma Hayek, que aliás é uma piada ótima, né? Porque ela, de repente, acordou, tinha uma série com a cara dela, que ela não lembra de ter gravado. E ela vai falar com o advogado dela, olha, como que isso é permitido e tal. Não, mas você assinou o contrato, tá aqui. E ela não tem proteção legal nenhuma, porque isso não foi discutido abertamente com ela. Ela fala, eu mal falo inglês, como que vocês podem permitir isso e tal. Então é uma preocupação também dos atores. A gente já tá vendo alguns atores ressuscitados, né? Teve o Christopher Reeve no The Flash, que eu acho que é terrível, porque o Christopher Reeve mesmo deu entrevista criticando muito essa coisa das sequências infinitas de super-herói e tal. E eu tenho certeza que ele abominaria que usassem a imagem dele dessa forma. E aí a gente tá lidando com essa moral meio duvidosa, né? De como que você permite explorar a imagem dessas pessoas sem ter o consentimento delas, né? Uma loucura, assim. Esse é o tipo da coisa que, assim, vale a regrinha básica de empatia. Se coloca no lugar das pessoas, imagina. Você ceder a sua imagem, quem é você, o seu dom para atuação, o seu dom para escrita, uma pessoa ir lá e te copiar, cara, isso não faz... Não, e também tem a questão do pessoal que faz trabalho de voz, né? Quem é narrador e tal, quem faz personagem. Já tem também, né? Teve um documentário que saiu sobre o Anthony Bourdain, não é? Que também eles treinaram uma inteligência artificial com a voz dele pra fazer ele falar umas frases e tal. Gente, isso aí já... E pra fazer um documentário que se propõe a retratar uma parte da realidade, sabe? Isso eu já acho muito antiético. Muito antiético. Na questão dos dubladores tá muito assustador, porque o IA realmente tá muito bom, né? Pra traduzir, pra fazer a sua voz em português ou em outras línguas, assim. A evolução foi absurda. Dos primeiros apps que saíram. Cara, em tempo real. Pra agora, assim, até tem um vídeo que tá rolando. Putz, um desses youtubers famosos. Ai, não vou me lembrar agora. Enfim, tá bem fácil de você achar isso, que mostra, assim, sabe? Tipo, você vê o vídeo e fala assim, caramba, tipo, um cara que fala português falando em inglês e o inglês no tom de voz dele muito bom. E aí você fala, cara, isso aí já vai mudar completamente a indústria de dubladores. Então a gente começa a ver que vai afetando direitos autorais, direitos conexos de todo mundo, assim. Então. E esse negócio não tá longe, né? Esse lance de você usar a feição das pessoas, né? Teve uma figurante da Cruella que disse que isso já foi feito pela Disney, né? Sem nenhum tipo de aviso, né? A galera fez fila lá para começar a ter o seu rosto escaneado. Não tava isso colocado no contrato. E era gente que eles usam para popular uma cena, né? Eu só acho curioso que eles tenham que fazer isso com pessoas, se a própria inteligência artificial já gera feições aleatórias, Exato, né? Exatamente. Inventa lá, bota um monte de gente com 6, 7 dedos e pronto. Mas a questão é a velocidade, né? Sim. A questão muitas vezes é a velocidade. E assim, o filme da Cruella não tava tão bom isso ainda, né? É uma coisa mais recente. Tipo, essa última versão do Midjourney, a 5.2, que realmente tá surpreendendo mais. Porque antes você percebia que era assim, 5 rostos de indiano que eles tinham. E era bem isso. Você via que pessoas brancas, americanas, tinham um banco um pouquinho maior. Quando você entrava em algum grupo étnico minorizado, entre aspas, porque tem muito indiano, né? Chamando de minorizado é sacanagem. Mas assim, você via que, tipo assim, cara, tinha. Ele criava um rosto, mas era assim, tinha 3 rostos ali que ele ficava tentando. Aumenta o nariz, diminui. Mas falou, cara, é a mesma imagem que esse vagabundo tá me propondo aqui. Então eu acredito que agora na versão do Midjourney 5.2 RAW, você consegue fazer ela um pouco melhor. Mas assim, é isso, gente. É questão de meses pra esse negócio estar muito melhor. E aí a gente vai começar a ter outras discussões, né? E o que eu acho mais insano, assim, rapidinho, né? O que eu acho mais insano, assim, tentando pesquisar pra pauta, é que, cara, o direito
não tá conseguindo dar o menor tipo de resposta, nem nos Estados Unidos, nem aqui. É muito lento a discussão dos caras, assim, que você fala, gente, eu não sei se vocês sabem que saiu a internet, a rede mundial de computadores ainda. Porque assim, cara, eu não sei o que esses caras estão discutindo, mas tá muito longe disso. Só teve um artista que conseguiu tirar, tipo, do IA os desenhos dele de não ser um comando, vai. Se não botar no estilo de... Só teve um artista que conseguiu processar e ganhar. Então, realmente, tá um momento bem complexo. E eu acho que a gente não tá entendendo o quão complexo é esse momento para um futuro próximo, assim. Eu vejo muita gente muito otimista falando, putz, é só uma ferramenta, né? Ai, foi assim com a câmera, foi assim com não sei o quê, com a câmera de filme para digital. Você fala... Cara, eu acho que mais complexo que isso. Dá pra usar como ferramenta? Dá, mas me parece ser mais complexo do que isso, né? A câmera, muito mais complexo. A câmera não tirava foto sozinho. E é isso que eu falo, cara. Já ela não vai precisar da gente. Não, e é isso, assim, pensando, eu que uso o app de transcrição há séculos, né, sendo jornalista, é o que você falou, foi muito rápido pro troço ser um troço meio tosco, pro troço ser muito bom. Eu tô aqui lamentando de coração, mas eu acho que o dublador vai ser o próximo ascensorista, sabe? Aquela profissão que não vai existir, um estenógrafo, sabe? A gente tá vendo profissões inteiras e super importantes que correndo risco de extinção em frente aos nossos olhos. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, mas é isso, tem que ter um uso ético, tem que ter um limite, porque eu acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, eu acho que ninguém tá conseguindo prever a cagada, a merda que pode dar lá na frente, né? Porque isso, não dá pra andar sozinha. Tem que andar com outros campos das ciências humanas, né? Como o direito que o Olga citou. E é isso, né, Li? O que eu acho mais delicado nesse caso, nesse ponto, é que, assim, a gente não tá tendo tempo nem de discutir, e quem toma as decisões não é alguém da academia. Não, é o programador X, né? O Luizinho, ele tem um problema assim, se eu mexer assim com o algoritmo agora, ele copia melhor o rosto das pessoas. Não é uma discussão ética. É uma discussão que só passa pelo desafio. Para esses caras que não estão se relacionando com nenhuma parte da indústria. Eles estão se relacionando com um desafio muito pequeno, assim. Como eu faço para mexer aqui, para criar um programa, enfim, que resolva esse meu problema mínimo. Então, assim, quando você vê que é muito poder para uma galera que não calcula o impacto, e aí comandado por uma outra pessoa que só pensa em dinheiro, você fala, cara, a gente tá muito ferrado, assim. Né? Então, eu acho que, assim, para não ser o cara mais pessimista do planeta, eu acho que nessa guerra a gente tá vendo agora, assim, que é muito interessante que se as pessoas se unirem, elas vão conseguir frear algumas coisas. Não exatamente a tecnologia, mas até onde pode ir. E também tem uma outra questão que eu acho que eu só vou por isso, vou parar de falar, que é essa questão da questão dos tradutores, né? A gente também acredita muito que a inteligência artificial tá muito inteligente. E a gente vê que não, exatamente. Não. Então, assim, faz tradução cagada. Óbvio, ajuda. Mas ainda erra muito. Então também não dá pra gente deixar tudo na mão disso, né? E aí eu acho que a gente vai ficar muitos anos nessa transição, e é isso que a gente não entende ainda, assim, não é o apocalipse total, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se as pessoas com essa ganância começarem a passar tudo pra máquina, e a máquina não está tão boa ainda, quer dizer, imagina o quanto de gente não vai morrer, o quanto de gente não vai se ferrar, porque a gente tá acreditando num algoritmo, numa inteligência artificial, que, cara, não tá essa perfeição toda ainda. Exato. E quem adota esse tipo de ferramenta não é o peão que tá ali vendo como ela tá sendo feita, né? Ele vai pegar o negócio pronto, né? Ele não tá vendo as implicações, as problemáticas da coisa. É só que, o patrão quer ganhar dinheiro, o outro quer se testar seus skills, suas habilidades de programação, e ninguém tá ali. A coisa tá muito... Cada um indo pro lado, sabe? Não tem uma auditoria, né? Não tem uma auditoria. Não tem ninguém que tá falando assim, tá funcionando mesmo? Não tem. Inclusive, mais isso respinga... Inclusive, isso respinga nas nossas áreas, porque, não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, pelo menos, já tem redação sendo trocada por inteligência artificial. E aí sai artigo com um monte de informação errada, informação falsa e tal. E aí eles começam a rever, não sei, mas eles preferem que saia um negócio ruim e falho do que pagar as pessoas, o que eu acho que é um negócio
terrível também. Não só de você adotar uma tecnologia que não tá tão boa ainda, mas você preferir, por uma decisão econômica, não pagar pessoas que sabem do que elas estão falando. E aqui, mais uma vez, quem tem mais poder pode mais, né? Teve o caso da Madonna, que depois que ela foi internada, né? Ela até fez questão de botar no testamento lá que ela quer impedir todo e qualquer uso de imagem dela por inteligência artificial no futuro. Então, talvez isso seja uma tendência aí dos grandes artistas e celebridades, né? Que quiserem fazer isso. Mas, de novo, quem tá ali, né? Os operários e operárias da indústria não vão conseguir ter esse mesmo poder, né? Vão acabar assinando contratos que não gostariam de assinar, porque eles precisam ter um meio de subsistência, né? No fim Cara, das e pensa contas. que loucura. Se a Madonna tivesse sido internada 3 meses atrás, talvez ela não tivesse pensado nisso. Isso, Então, exatamente. eu acho que é sempre bom pra gente entender como é que a tecnologia tá evoluindo rápido e o resto do mundo não tá conseguindo acompanhar. E tem um... Fala aí, Yoga. Não, só ia complementar falando que também é muito fácil hoje em dia você fugir da lei. E a nossa referência estética já vai mudar por causa da tecnologia. Eu tô discutindo isso muito no campo do desenho, sabe? Já tem coisas que a gente não vai querer porque é muito perfeito. Então isso já vai mudar a nossa cabeça. A abertura da Marvel, a abertura da série da Marvel, gente, é tão feia. Tão feia. E foi feito em inteligência artificial, né? Como Justamente. é que é como é o nome? Não sei o que, secreto? Invasão secreta? Acho que é Invasão Secreta. Invasão Secreta. E eu acho que, assim, mudando isso, eu fico imaginando, cara, se eu sou um advogado minimamente esperto, eu já falo, então vamos falar que é a Mondona. E bota uma mulher parecida com a Madonna e já e muda. Porque assim, já aconteceu isso no áudio, né? Teve aquele disco que eles fizeram releituras das músicas do Oasis e criaram uma outra banda usando a voz do Oasis e lançaram um disco. Você entende? Tipo assim, a gente vai ter um outro nível de discussão do que é plágio e eu acho que é pior. Eu acho que os nossos gostos vão mudar, entendeu? Eu não quero ver alguém imitando o Rembrandt, eu quero ver o defeito. Porque imitar o Rembrandt bem, o IA faz. E aí eu acho que a gente vai entrar numa outra discussão que assim, cara, eu não quero a Madonna não existe, eu quero a Mondona, eu quero qualquer outra merda. E aí, cara, eu acho assim, é muito interessante ficar fazendo esse exercício de pensar no futuro, e principalmente na estética, porque ela já tá mudando, já tem coisa que a gente olha e fala, tem maior cara de Midjourney isso. Pode ser que o coitado se matou 300 horas fazendo, mas você já fala, parece Midjourney, não gosto. Então, aí você vê como que essas greves, elas precisam realmente acontecer, porque essa discussão tem que ser feita agora, né? Talvez até antes isso já devesse ter sido discutido, porque é o que a Liv falou, 3 meses atrás, talvez a Madonna não teria pensado, se tivesse morrido, poderiam usar a imagem dela. Então esse é o momento de colocar isso, né, no papel, né? E ambos os lados assinarem qual que é o jeito de usar, né? Qual que é o jeito de fazer. Quem é que pode, quem é que não pode, pensando em defender, obviamente, o lado mais fraco, né? Tem só um lance que eu esqueci de citar nessa greve dos roteiristas, que eles também perderam tanto poder criativo e também grana, né? Porque antes você tinha a sala de roteiristas, ela participava de um pedaço da produção, né? Assim que a produção começava, você tinha lá roteiristas no set para fazer adaptações, né, para ajudar os atores. Se o ator falou que isso não tá funcionando, o roteirista estava ali para fazer uma modificação, enfim, continuar trabalhando no roteiro. E obviamente você manter roteirista no set de filmagem custa para os estúdios. Então eles passaram a cortar isso, né? Então separou dividir o trabalho. O roteirista entrega o papel, a papelada daqui para mim. E a produção vai continuar sem que o roteirista ou trabalhe, né, desempenhando ali uma função, e até evita com que esse roteirista consiga aprender naquele set de filmagem e ter uma carreira que vai permitir que ele seja showrunner ou produtor executivo, né, um dia, porque era isso. Você começava lá com um roteirista, o staff writer, né, que eles chamam, aí você vai participando das produções, vai aprendendo, vai evoluindo e tem uma carreira. Como eles cortaram essa ligação, né, entre roteiro e produção de fato, essa galera ficou cada vez mais apartada, ganhando menos e sem possibilidade de subir na carreira. Então, é mais uma demanda que eles têm aí
nessa greve. Inclusive, o House of the Dragon, ele alegou que poderia continuar a filmagem. Ainda não tinha rolado a greve dos atores, tá? Foi quando declarou a greve dos roteiristas. Porque os roteiros já estavam prontos, então eles poderiam filmar e tudo bem. Imagina pra uma série que depende tanto de lore, como coisas baseadas em Game of Thrones, que você tem gerações e gerações de família e você não tem ninguém pra consultar naquele lugar. Vai dar super certo. Vai dar super certo. É isso, quem quiser, o nerd, né? O bagacinha nerd, que quiser ver a temporada da série, depois vai reclamar que a série tá uma bosta. Cara, Isso. Tem tanta coisa pra assistir. E impacta na qualidade, né? É isso que tem que ser pensado. Né? É óbvio, criatividade não é fábrica de salsicha, não é produção fordista. Criatividade precisa de método, precisa de estudo, precisa de cuidado, né? E a gente tá vendo que tá tudo sendo muito descuidado, né? Essa ideia estapafúrdia, vamos escanear a cara da pessoa. Que isso, gente? Assim, eu acho que as pessoas realmente estão querendo impor certos meios de trabalhar com uma ferramenta que ainda é falha, como o Olga falou, e sem pensar nas consequências que isso pode ter daqui a um tempo, né? Eu acho que esse exercício... A gente está no momento de fazer o exercício de futurologia e também de garantir o presente. Eu acho que assim, não tem, né? Eu pensando aqui do lado... de que não tem como impedir a tecnologia, né? Eu acho que isso vai avançar, vai ser utilizado, né? A inteligência artificial vai cada vez mais ser aplicada. Não tô nem falando de criação óbvio que vai na criação de roteiro, mas para você rejuvenescer personagens e colocar celebridades que já se foram, né? Eu acho que isso vai continuar deve continuar acontecendo e vai evoluir cada vez mais. Mas tem que ser combinado, né? Como que isso vai ser feito, né? Ah, você quer usar a minha imagem? Legal, mas qual o jeito de me remunerar por isso, né? Tem que encontrar uma maneira, né? Eu sei que é complexo, envolve... não é um país só, né? Você tem... que nem... Algumas séries continuam sendo produzidas aí nesse momento da greve, porque elas estão sendo gravadas em outros países, tipo no Reino Unido, né? Que é diferente. Então você tem que combinar leis trabalhistas de vários países diferentes para conseguir atender os vários interesses aí, né? Mas o Sindicato de Atores e de Roteiristas do Reino Unido já falou que tá apoiando a galera dos Estados Unidos. E a orientação é que eles não furem a greve, né? Trabalhando, entendi. Não furem a greve. E acho que assim, antes da gente ir pro Qual é a Boa, mais uma vez, queria ressaltar que que eu vi algumas opiniões, né? Assim, eu fico lendo opiniões na internet, dá nisso, né? Que erro! Que erro, Carlos Merigo! Exatamente. Que não é a inconveniência da greve, né? Para as pessoas que querem assistir as suas séries, né? A gente reclama tem que pensar... com Zaslav. Reclama com Zaslav. Cara, vai berrar no ouvido do Ted Sarando, gente. Pelo amor de Deus. Pois é, você tem que pensar isso, assim, que você é muita gente, né, para sustentar essa indústria girando, né? Não é que eles estão pedindo demais, são profissionais que querem ter direitos e trabalhar, né, do mesmo jeito que a gente. De forma justa. Também, exatamente, isso aí. Obviamente, quando você pensa, a Liv brincou lá no começo, né? O empregado vai poder negociar com o patrão, né? Você imagina essa galera tendo que negociar com esses grandes conglomerados de mídia e eles já falaram que não estão agindo de boa fé, né? Então, se você tem um lado que não tá querendo, né? Não tá agindo de boa fé, o negócio... vai ter que ter mediação mesmo de alguém aí pra resolver. Fala aí. Inclusive, acho bom citar, esses dias teve no Twitter o vídeo do Ron Perlman, que é o Hellboy, né, do Guillermo del Toro, reagindo a uma entrevista que um executivo anônimo deu. E a estratégia da entrevista era meio que deixar os roteiristas com medo, mas teve um efeito reverso, porque ficou todo mundo puto, na verdade, né? Porque ele declarou que o intuito era deixar que a greve se prolongasse ao máximo possível, até que os roteiristas começassem a perder as próprias casas e os próprios apartamentos. Caralho! Cara, é coisa de vilão, né, maluco? Vilão de desenho animado. É mesmo.
E aí o Ron Perlman gravou um vídeo falando assim, olha, cara, tem muito jeito de perder a própria casa. Muito jeito. É só a gente descobrir quem você é e onde você mora. Então, tipo... Não, e é maravilhoso, porque o Ron Perlman, além de ser o Hellboy, ele é o poderoso chefão da gangue de Sons of Anarchy, que é uma série que Incel adora, né? Verdade. Então, assim, e ele tem uma voz grave, assim, super, meu Deus do céu. Se eu fosse esse executivo, eu já tinha saído do país, já tinha mudado de nome. Exatamente. Pedia entrado desculpa, para um programa de proteção à testemunha. Já não ia estar mais aqui, não. Bom demais. Muito bem. Então é isso? Vamos ficar boa? Quem começar? Você, Liv? Posso começar. A gente aqui falando tanto de criatividade, né? De que... Essas coisas. Essas coisas de série de TV não dá em árvore, né? Tem muita gente fazendo por trás. Eu recebi essa semana um livro que eu tô curtindo muito ler, que é o Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin, né? Lendário produtor musical, que trabalhou aí com Todo Mundo que Importa. É um livro dele escrito em parceria com o Neil Strauss, que fez a biografia do Motley Crue. Ele era editor da Atlantic ou da Spin, não lembro de qual revista. E é um livro meio de autoajuda, mas ele é bem bom. Autoajuda para criativos, assim, para você pensar onde achar a criatividade, você botar a cabeça pra funcionar e se reencontrar com seu eu infantil, né? Que de longe é a fase que a gente mais é criativo na vida. Tô lendo, tá sendo uma leitura gostosinha, tá me ajudando bastante nesse momento. É da editora Sextante. Muito bem, cara. Lembrei daquele podcast do Rick Rubin, né? O Broken Records, que é maravilhoso também. Então deve ser meio nessa linha, né? Exatamente. Eu vou recomendar rapidamente aqui. Eu sei que, né, o Star Plus está investindo bastante na campanha, né? As pessoas já estavam de olho, mas eu assisti a minissérie aí da história do Balão Mágico, a super fantástica história do balão. São 3 episódios, né, que vai ter toda essa nostalgia para contar a história desse grupo infantil aí. E quem viveu na década de 80 com certeza foi impactado, assim como eu, tinha os discos e tudo mais. Assim, é um doc bem fofinho, assim, digamos, porque ele conta ali, é óbvio, pra quem viveu, né, o período, ele tem todo esse lance da nostalgia, de relembrar, né, tem esse quentinho no coração daquela época, mas ele não é um documentário bombástico como o trailer promete, né? O trailer, grandes revelações, né? Dos traumas que essas crianças sofreram, né? É meio aquela mania de tudo tem que ser estilo true crime, né? Então eles tentam contar mais ou menos, vender a série como se ela fosse isso. Não tem isso, tá? Mas, obviamente, vai ter ali um pouco de como que cada um foi impactado por aquele momento, de brigas por dinheiro, por exposição, né? Mas não é nada nesse drama dramático que o trailer promete. E tem um encontro deles ali conversando, que também é super legal, de cada um contando como que foi aquele período, de como aquilo impactou a vida deles. Acho que para quem, sei lá, para quem não viveu a época, tem curiosidade de conhecer, eu acho que é uma boa oportunidade, porque tem uma historinha muito bem montada, mas principalmente para quem, né, vivenciou, teve os discos, cantou as músicas, até hoje tem as músicas na cabeça, eu acho que ele tem mais valor ainda por conta dessa nostalgia. Então, recomendo a super fantástica história do balão, está disponível no Star Plus. São só 3 episódios, rapidinho, você assiste. Tá bom? Ieda, e você? Tem qual é boa? Então, na verdade, eu tinha me esquecido dessa parte e eu não tinha me preparado. Mas enquanto vocês estavam falando, eu já dei uma busquinha aqui rapidinho. Eu cheguei a comentar no grupo do WhatsApp, né, que eu tô lendo um livro que se chama Burn It Down, de uma jornalista, ela se chama Maureen Ryan. Há muitos anos ela cobre sets de filmagem e entretenimento e cultura em geral e tal. E para fazer esse livro, ela entrevistou vários profissionais de Hollywood. Tem muito a ver com os temas que a gente conversou hoje. Inclusive, o segundo capítulo
tem muito a ver com essa questão dos roteiristas, principalmente. E alguns profissionais falaram de forma anônima, alguns realmente deram um nome e tal. E falando justamente dos abusos que eles sofrem nos sets de filmagem, falando de como na verdade, é difícil para eles subirem na profissão, como é difícil se sustentar, como eles têm que lidar com racismo, com misoginia, homofobia e todo tipo de preconceito. Um dos capítulos, ele ficou bastante discutido um tempo atrás, que ele foi publicado num site, não lembro que site que foi agora, mas que era justamente sobre a série Lost. E falando como a equipe dos roteiristas sofreram durante Lost. E eu acho que isso ficou bem nítido na própria série, né? Porque a primeira temporada é ótima e ela vai ficando cada vez pior, né? É o cavalo. Exatamente, é o cavalo. E ela conta justamente desses roteiristas, do que eles passaram, que era um ambiente super nem existia esse termo na época, mas era basicamente um humor de incel, assim, que eles tinham que ficar aturando o tempo inteiro. E é muito bacana, assim, me deixa um pouco triste, porque tem a ver com Hollywood, e a gente não quer pensar que todas as obras que a gente assiste podem envolver abuso. São por trás disso. problemáticas, Então, e ela fala justamente que é uma indústria fundada no abuso de outras pessoas, e a gente não quer se sentir assim quando a gente assiste as coisas, né? Mas infelizmente essa é a realidade. Então é importante também saber dessas coisas, justamente pra gente, quando tem uma greve como essa, a gente apoiar os profissionais por saber o que eles passam justamente pra fazer essas coisas que a gente gosta tanto. Como que é o nome do livro? Repete aí. Burn It Down, da Maureen Ryan. Muito bem. E você, Hugo Mendonça, tem qual é boa? Putz, tenho também. Fui fazendo meu freestyle porque eu tava muito cinemático, sei lá onde eu botei isso na minha cabeça, mas tudo bem. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, mas eu vou fazer. Vou indicar uma série que não terminou. Série nova do Idris Elba na Apple Plus, chama Sequestro no Ar, Hijack, Sequestro no Ar, uma coisa assim. Cara, eu vi o anúncio lá no... Putz, cara, Idris Elba é muito bom, velho. Esse maluco é muito bom. Eu piro muito nessas séries com poucos atores numa situação de confinamento, que aí, assim, vira meio teatro. Imagina, um sequestro no avião. Um sequestro no avião, velho. Não tem muito tem muito recurso ali, não. A série inteira no avião? Então, não sabemos. A gente tá no segundo episódio, por isso que eu falo. Eu odeio indicar séries no começo, mas acho que hoje, quarta-feira que sai um episódio novo, né? Por enquanto tem 2. Mas eu tô achando muito legal estar acompanhando essa série agora, nesse momento. Junto com a série da Xuxa. Mas opinião válida até... Justamente. Isso, por isso que normalmente eu não gosto de indicar. Mas fica essa dica, eu tô me divertindo bastante com ela. E queria indicar um canal de YouTube, que é engraçado, eu já acompanho há tanto tempo, mas eu nunca falei aqui porque eu nunca entendia se ia continuar, se ia parar, porque é um canal que ele publicava com uma frequência muito, muito diferente, que é o canal da senhorita Bira, que é o Algoritmo da Imagem. Eu vi que ultimamente começou a viralizar alguns cortes, né? Bira é um professor, eu tô complicando aqui porque Bira complica também essa situação. Ele fala que ele é um gay orgulhoso, mas ele não gosta de ser, ele não se importa e não gosta de ser rotular, tá? Mas a senhorita Bira, que é a imagem que aparece pra gente, é uma professora que explica, cara, sociologia de um jeito muito interessante. Ela entra em assuntos muito complexos, mas com uma linguagem extremamente acessível. Então, ela, por exemplo, explica a indústria da música e explica, por exemplo, como que como que o produtor da Pablo era muito amigo e muito próximo de um dos membros dos criadores do MBL, que é uma história que na música todo mundo sabe, mas o jeito que a senhorita Bira explica tudo isso, vou dar spoiler, indo lá no bonde do rolê, é muito interessante. Então, assim, eu tô ficando muito feliz de ver esses vídeos picotados nesse formato que a molecada se interessa, de vídeos de 15 minutos e com chamadas desse tipo que eu fiz, mas é muito legal entrar no Algoritmo da Imagem e ver as aulas mesmo. E é muito interessante que, por mais que Bira bote muita referência pop de um momento só, as coisas não envelhecem. Ele tem um capítulo que ele fala daquele menino que... Lembra aquele menino, Lívia, que fazia aquelas cantadas meio pra ninguém? Eu não lembro o nome desse. O George Michael, como é que é o nome? Roy?
Oi, era foi. isso. Tudo bem? Como é que é o nome dele? Oi, tudo bem? Então, por exemplo... George Michael, o romântico do TikTok. O romântico do TikTok. Bira sempre usa esse tipo de gancho pra gente pra explicar alguma coisa muito mais complexa, né? E é muito, 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 muito interessante. Então, Achei utilidade pública, hein? Não, é assim, eu acho que todo mundo tem que ver mesmo e é muito legal. E eu acho Mário Júnior. Mário, perfeito. Então eu acho que vale muito, muito, muito a pena vocês darem uma olhada no conteúdo, no canal, enfim. Insiste um pouco se no começo você não entender, porque Bira, somente nos primeiros vídeos, sempre começava com uma história muito maluca. Bira tem um caso que é interessante da vida dele, que ele não esconde, que ele trabalhou com prostituição. Então no começo você fica assim, onde eu tô, galera? Eu tenho 5 anos. Bira tá falando umas coisas meio complicadas pra mim, assim. E de repente entra num assunto cabeçudíssimo com referência pop, enfim. Qual o nome do canal, Olga? O Algoritmo da Imagem. O Algoritmo da Imagem. Vou seguir Isso. no TikTok, afinal é lá que agora eu aprendo as coisas. Eu Então, eu faço faculdade. Eu acho interessantíssimo que funcionou no TikTok também. Eu achei que não ia funcionar porque são aulas, tipo, é meia hora Bira falando pra você sobre as maluquices e coisas que fazem muito sentido. E eu comecei a ver isso também, que começou a vir uns pedaços. Eu falei, caramba, esse canal já é tão antigo e agora viralizou. E tem várias entrevistas, né, de Bira em vários podcasts, enfim. Tô ficando feliz que a gente tá dando dinheiro pra quem precisa ganhar dinheiro de verdade, sabe? Quem quer ensinar. Quem merece. E não um bando de inútil que a gente já sabe que a indústria de influencers alimenta, né? Muito bem. Ó, antes da gente encerrar, Ieda, você que está estreando aqui no Braincast, conta aí pra nossa audiência como que as pessoas podem continuar te seguindo, te lendo, enfim, vende o peixe aí. Então, falando em gente que merece apoio... Olha o gancho! Olha o gancho! Eu tenho um site que é o iedamarcondes.com. Eu tô nas redes sociais também, sempre como Ieda Marcondes. A gente não sabe o que vai acontecer com o Twitter, mas estou no Blue Sky também. Threads não, Threads eu pulei dessa, achei melhor não. Poxa. Perdendo nada. Eu achei que não ia dar muito certo e realmente não deu, né? Mas enfim, eu também dependo de campanha de financiamento, do Apoia-se, do Padrim e tudo mais. Então, por favor, deixa uma moedinha lá pra mim. Que é difícil viver como jornalista cultural, como todos vocês sabem. Opa! Muito bem. Perfeito. iedamarcondes.com? Isso, iedamarcondes.com. Ieda com I. Perfeito, muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, incrível conversar com vocês. Siga @BraincastPod nas redes sociais. Vai lá no YouTube, youtube.com/b9 para você assistir a gente, dar like, compartilhar e tudo mais. E se quiser mandar e-mail, também tem e-mail, braincast@b9.com.br. Manda feedback que a gente gosta. Isso aí. Ah, tem caixinha de comentários no Spotify. Se você consome no Spotify, deixa comentário lá o que você achou desse episódio, dá a sua opinião aí sobre a greve de Hollywood, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Um beijo. Valeu, meu povo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.